Ventilador aqui bagunçando minhas folhas do que ficar com um calorzão aqui. Então, estaremos aqui. Como eu trago sempre na folha aqui, não tem problema. A folha está aqui presa. Então, vamos orar, pedindo ao Senhor nesta noite para Ele nos guiar a toda a verdade, nos conduzindo num perfeito amor e que nós possamos estar ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus nesta noite. Porque toda vez que nós viemos à casa do Senhor, nós precisamos pedir que o autor da Bíblia, o autor da palavra, esteja falando diretamente conosco. Através da palavra ministrada, a Bíblia é o único livro que o autor conversa com você, que fala com você pessoalmente. E aí você só precisa chamá-lo para estar com você, te guiando a toda a verdade, através dos textos ministrados. Vamos orar neste momento, pedindo ao Espírito Santo que nos conduza a toda a verdade nesta noite. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado por permanecer neste culto, através dos louvores, da adoração, através do ofertório que foi feito neste momento. Que o Senhor continue nos abençoando, como sempre tem feito. E como já disse o profeta Samuel, até aqui o Senhor nos ajudou. E nesse tempo não será diferente. Nós queremos isso no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos aqui neste dia. E aí, nós lá na Escola Bíblica Semanal, temos falado sobre os milagres de Jesus, segunda parte. E aí, nessas 2 semanas, amanhã nós teremos aula dupla, como hoje também tivemos aí na turma de domingo, aula dupla, falando sobre as 2 pescas maravilhosas. A que tem lá no começo dos evangelhos e a que tem lá no final do livro de João. Então, essas 2 pescas maravilhosas, elas têm alguns detalhes que acontecem nessas pescas e trazem grandes aprendizados para nós. Então, nesta noite, nós estaremos falando sobre os milagres de Jesus, a pesca maravilhosa. Eu estarei falando da primeira pesca, que acontece quando Jesus está chamando ali os primeiros discípulos a estarem fazendo parte daqueles que seriam consagrados como apóstolos, e aí fazendo parte ali do ministério de Jesus, naqueles 3 anos e meio que Jesus percorreu ali a Galiléia e a Judéia, pregando o evangelho do reino de Deus, falando com as pessoas que Deus decidiu se reconciliar conosco, na sua infinita misericórdia e graça sobre nós. Então Jesus veio fazer a obra de Deus para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, mas principalmente para pregar as boas novas, as boas notícias de salvação para todo aquele que crê. Então nós somos esse povo que crê e acredita que Jesus veio restaurar todas as coisas que tinham se perdido lá no Éden, e através desse sacrifício nós fomos reconciliados com o Pai. Então nesta noite eu queria que você abrisse sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas. Assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes começaram a se romper. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundaram. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Arrastando ele os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Então nós temos aqui o relato de Jesus chamando os seus primeiros discípulos. E aí, esses homens pescadores estavam ali, e aí a sua versão bíblica aí pode ser Lago de Genezaré,
Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades. Pode variar aí de uma versão para outra, mas o lugar é o mesmo, tá? Embora chama-se Mar da Galileia, mas é um lago, tá? De água doce, aonde havia uma grande quantidade de peixe. E é interessante que o professor lá, o pastor que escreve essa lição, ele estava dizendo que o maior milagre que acontece ali não é a pesca, é o fato deles não terem conseguido pescar nada a noite toda. Visto que aquele lugar é um lugar que existe uma grande quantidade de peixe. Sempre foi assim, até hoje, existe uma grande quantidade de peixe naquele local. E eles terem passado a noite inteira sem pescar nada, aquilo era um milagre. E não o fato de pescarem, porque era a mesma coisa de você chover no molhado. Ele fala que há uma contradição nesse texto. O milagre não está em pescar, mas no fato deles não terem conseguido pescar. É a mesma coisa, você pegar um aquário cheio de peixe e não conseguir pegar nada. Um aquário pequeno cheio de peixe dentro, você não conseguia pegar nada. É o que ele mais ou menos fala na nossa lição. E aí eu estava pesquisando a respeito do assunto e definitivamente, aquela região, né, o Mar da Galileia ali, até hoje tem uma quantidade extraordinária de peixes. Os pescadores naquela região vivem do pescado até hoje. Tanto que naquela região de Cafarnaum, por exemplo, que era uma cidade que era um entreposto pesqueiro, toda aquela região vivia da pesca. Para você ter uma ideia de como Cafarnaum era uma cidade próspera por causa da pesca, havia uma coletoria de impostos em Cafarnaum. Os romanos só colocavam uma coletoria de impostos numa cidade se ela fosse rentável. Por exemplo, a cidade que Jesus cresceu, Nazaré, não tinha um posto de coleta. Era uma cidade pequena, uma cidade de camponeses, uma cidade de gente pobre. Então, os romanos não se preocupavam em colocar funcionários numa cidade dessa. Mas, entretanto, em Cafarnaum, que era também na região ali do Mar da Galileia, havia ali um posto de coleta, cujo qual Mateus trabalhava. Então, você vê a importância daquele lugar. E aí, aquele lugar ali, esses pescados ali, era abundante. Que aí o autor da revista vai dizer, ó, aquilo ali, na verdade, havia um porquê. Porque Jesus definitivamente tinha marcado o encontro com aqueles homens. Jesus tinha marcado o encontro naquele lugar para chamar aqueles homens, para trazer uma experiência para aqueles homens. A dependência deles não estava no mar, a dependência deles estava no Senhor. E aí Pedro fala, trabalhei a noite inteira, mas sobre esta tua palavra. O que faz diferença é a palavra do Senhor. E aí nós vamos aqui, dentro desse texto, ideia da dimensão desse lago que nós estamos falando. E aí, eu estava também pesquisando sobre essa questão de Jesus usar o barco para estar falando. Há uns anos atrás, alguns pesquisadores foram reproduzir a possibilidade desse texto ser verdadeiro. Uma multidão ouvindo Jesus falar do barco, os caras foram lá testar se isso era possível. Chegaram à seguinte conclusão: da posição daquele lugar, a formação geográfica daquela região, que os textos dizem, tudo contribuía, a formação ali, geográfica, toda a formação ali, contribuía para que um som propagado de um barco à distância da praia fosse ouvido por mais ou menos 7.000 pessoas. O camarada chamou um engenheiro técnico de eletroeletrônico ali, de som, para fazer esse teste. E aí foi possível, com uma pessoa com uma voz boa, da posição do barco que ficava, 7.000 pessoas, de 5 a 7.000 pessoas mais ou menos, conseguiam ouvir a reprodução da voz da pessoa, usando o vento que se espalhava naquela região. Então, por que isso? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas como é que Jesus conseguia falar com a multidão? Os camaradas foram lá, para tentar contradizer o texto, mas no final eles acabam concluindo que o texto é verdadeiro. E aí eu até anotei aqui, mas os caras são estrangeiros, os nomes
Na verdade, mas está num livro. O livro chama-se o seguinte: Venha conhecer o lugar, a Terra Santa segundo Jesus conheceu. Então, é um livro de 1988, eu estava vendo todos esses detalhes. Então, tudo isso corrobora com o texto bíblico, confirma que o texto bíblico está falando a verdade. Não que isso vai mudar alguma coisa na nossa fé, mas definitivamente, a palavra de Deus é a verdade. E aí nós vamos tirar alguns aprendizados desse texto que vai servir para mim e para você. Você precisa de um milagre do Senhor? Você precisa? Eu também preciso. De repente você está numa situação, está desempregado, contas a pagar, coisas para fazer, Natal chegando, filho pedindo coisas, esposa pedindo coisas, precisando comprar coisas, precisando fazer coisas, virada do ano, material escolar, matrícula, colégio, uma série de coisas, e aí, sem dinheiro. De repente você precisa de um milagre financeiro. Esse texto fala disso. Mas ele fala também de conversão. Porque Pedro, diante dessa situação, Pedro se converte, porque ele reconhece que ele é um homem pecador. Então esse texto fala de várias coisas, de vários milagres acontecendo simultaneamente. E aí nós vamos tirar algumas lições práticas aqui desse texto. E aí a primeira lição que nós tiramos aqui, que Jesus estava cumprindo o seu ministério. É a primeira coisa aqui que o texto nos fala. Jesus estava ali cumprindo o seu ministério. Tem gente que prega e pensa que Jesus veio fazer milagres. Não. Jesus não veio para isso. Milagres são consequência do ministério de Jesus. A primeira coisa que Jesus diz sobre o ministério dele: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Espírito me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração. A primazia do Evangelho é pregar as boas novas, que Deus decidiu se reconciliar conosco. Os milagres são consequências. Quando ele diz lá em Marcos: ide pregar o Evangelho a toda criatura, e os sinais seguirão aos que crerem. A primazia é a pregação do Evangelho, é o ensino da palavra. Era o que Jesus está fazendo aí no primeiro versículo. Jesus estava no lago de Nazaré, apertado pela multidão que ouvia a palavra de Deus. Então Jesus estava ali, naquele lugar, cumprindo o seu ministério, falando das coisas de Deus, falando das coisas do reino, falando sobre a vida eterna. É a primeira coisa que nós tiramos desse texto. Então, quando nós estamos cumprindo a obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade de fazermos milagres e de recebermos milagres. Porque isso não é somente um jargão, não, isso é uma verdade que está no texto. Jesus estava ensinando a respeito do reino. E aí a segunda coisa que nós estamos vendo nesse texto: os pescadores ali estavam encerrando o trabalho. Passaram a noite. O texto diz que, no versículo 2, então ele viu 2 barcos juntos da praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado, estavam lavando as redes, finalizando o negócio. Eu não sou pescador, mas a rede, toda vez que ela entra na água, mesmo que não pegar nada, sempre tem alguma coisa que vai se sujar essa rede. E essa rede precisa ser limpa para ser guardada. Precisa secar e depois guardar. É igual quem trabalha aí, né? Lá na obra. Você usa as ferramentas, mas no final você tem que lavar as ferramentas. Senão você estraga as ferramentas. Quem é pintor? Tem que lavar os pincéis, o rolo. Senão endurece, você perde o material. Então os pescadores aqui estão encerrando o dia de trabalho. Frustrados. Trabalharam a noite toda. A melhor hora para se pescar. Tudo estava contribuindo contrário. Tudo dificultando, tudo atrapalhando. Os caras saíram na hora certa para trabalhar, mas não conseguiram o resultado favorável. E aí, quantas vezes nós estamos nessa situação? Recebemos uma indicação de um trabalho, aí chega lá, não dá em nada. O camarada te faz uma indicação, mas você chega lá e não dá em nada.
Você tem um currículo top, tem uma formação top, mas você chega lá na entrevista e você não consegue nada. O que que vem? Frustração. Você está com uma expectativa alta. Saiu para trabalhar, para conseguir alguma coisa, para conseguir lá realizar alguma coisa e não consegue, você está frustrado. E ali eles terminando aquele dia de trabalho, Jesus entra no barco. E aí, entrando nos barcos, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da praia. Assentando, ensinava as multidões. Imagine você trabalhar a noite inteira, virar a noite. Isso aqui está de dia, gente. Os caras tinham saído na noite anterior. Trabalharam a noite toda. Não pegaram nada, já estão frustrados. Aí estão lá lavando as redes. Jesus entra no barco e manda os caras ficar uma distância ali na praia. Você acha que os caras estavam felizão, né? Depois de trabalhar a noite inteira. Jesus ainda vai dar mais um trabalhinho para os caras. Olha a alegria. Imagine você, virou a noite trabalhando, aí chega alguém, aí, me empresta seu carro aí para mim subir ali na sua caminhonete ali para pregar o evangelho. Você pernoitado, tentou vender alguma coisa, não conseguiu vender nada, tentou fazer um serviço, deu tudo errado. Olha só, frustração. E aí Jesus está ali ensinando. Aí eu me pergunto, quanto tempo será que Jesus gastou ali? Quanto tempo Jesus passou ali ensinando em cima do barco deles? Tem ideia? Não foi 5 minutos, gente. Depois de ter trabalhado a noite toda. E não ter pegado nada. Mas aqueles caras fizeram o que Jesus mandou. E aí diz que quando Jesus acabou de falar, disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo e lance as redes de vocês para pescar. Está querendo se meter no meu trabalho. Você é pescador, filho? Você sabe alguma coisa de pesca? Você é carpinteiro? Vem meter o bedelo no meu trabalho? Sabe de nada, rapaz? Você é carpinteiro. Eu sou pescador, rapaz. A hora de sair para pescar à noite. Ah, se meter com sua vida, rapaz. Seria uma reação, gente. Trabalhou a noite inteira, não pegou nada. O camarada pede seu barco para ficar falando ali, pregando para as pessoas. Sabe-se lá quanto tempo. E aí vem te dar palpite na sua profissão e ele não é da profissão. Imagina. Mas aí vem um diferencial. Pedro diz o quê? Trabalhamos a noite toda. Não conseguimos pegar nada. Mas, todavia, porém, entretanto, sobre esta palavra, sobre a tua palavra, nós vamos fazer. Pastor, eu estou orando há 10 anos. Continue orando. Porque hoje é o dia do seu milagre. Pastor, eu já desisti. Não desista. Nós não fomos chamados para retroceder. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem e são destruídos. Nós não temos opção de desistir, gente. Se você quer desistir, você não tem essa opção. Quem é filho de Deus não tem a opção de desistir. É uma opção que não existe. Para quem é sal da terra e luz do mundo, não tem opção de desistir. Não tem opção de olhar para trás. É uma opção que não nos tem, o Senhor não nos deu, não nos cabe. Quem é filho por excelência não tem a opção de olhar para trás e desistir do chamado. Porque fomos ganhos por isso, fomos conquistados para isso. E aí retroceder não faz parte do nosso vocabulário.
só avançar para aquilo que já fomos conquistados, e conquistar aquilo pelo qual já fomos conquistados, ou seja, o favor de Deus, a vida eterna com Deus. Então aqui Pedro vai falar: Senhor, sobre a tua palavra, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. E aí o texto diz, versículo 6, fazendo isso, pegaram grande quantidade de peixe. Eles estavam frustrados. Mas Jesus dá uma instrução. E aí é a obediência que faz diferença. E aí, como eu falei, você não tem a opção de desistir. Você não tem a opção de retroceder. Você não pode voltar atrás. Porque você foi chamado para continuar avançando. Você foi chamado para continuar crescendo. Você foi chamado para continuar conquistando. Não temos a opção de voltar atrás. Porque para isso fomos chamados, para isso fomos ganhos, para isso o Senhor se manifestou. Então o Senhor está falando com eles: olha só, façam exatamente da forma que eu falei. E aí o texto diz, fazendo isso. Como eu falei, Jesus não era pescador, gente, Jesus era carpinteiro. Mas eles obedeceram a palavra. Então, mesmo contrariando toda a lógica, toda a forma racional das coisas, faça o que o Senhor está mandando. Às vezes a gente começa com uns pensamentos meio esquisitos na cabeça, de algo nos impulsionando a fazer algo na presença do Senhor, no ministério, na igreja, ou mesmo na vida particular e profissional nossa. E aí às vezes a gente fica achando, sei lá, mas não faz nenhum sentido. E aí às vezes a gente começa a prosperar, a progredir na vida, porque a gente está fazendo alguma coisa que ninguém pensou. As grandes invenções, o cara pensou o que ninguém pensou. Ou o cara aperfeiçoou o que alguém tinha pensado. E aí todo mundo desacreditava o camarada. A história do Thomas Edison, a história do Henry Ford, esses caras todos. As pessoas chamavam de malucos. Uma carroça sem cavalos, sem chance. É o que a gente mais vê por aí. O tempo todo. Vira e mexe, atropela a gente. Mas disseram que o cara era maluco. Agora não, a gente tem basicamente delas. Mas a lâmpada incandescente, o cara também era maluco. E aí a gente desfruta das lâmpadas aí, para iluminar o nosso caminho. Então você pensar fora da caixa, você pensar fora da lógica humana, porque alguma coisa veio na sua cabeça, você muitas das vezes sai da mesmice, você sai da normalidade. E foi isso que o apóstolo Pedro fez. Mesmo Jesus tendo falando com ele, parecia tudo o contrário. Há um pensamento lógico. Eu sou pescador, estou acostumado com essa região, faço isso toda noite, e hoje não consegui pegar nada, vem esse carpinteiro me dar sugestão. Mas ele decidiu crer na palavra. Mesmo que aquilo que o Senhor esteja mandando você fazer não faça nenhum sentido, não tem nenhum sentido lógico e racional, faça aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Coloque o pé na água. Colocar o pé na água é contigo. Abrir o mar é com o Senhor. O que Deus falou para Moisés? Moisés, está clamando a mim por quê? Manda o povo marchar. Vocês saíram do Egito para marchar. Vocês não saíram do Egito para retroceder. Vocês não foram chamados para voltar para o Egito. Vocês têm um lugar para chegar. Retroceder não é opção. E aí o Senhor fala para eles: lancem as redes.
Fazendo isso, pegaram grande quantidade de peixes que as redes começaram a romper. Então, algo extraordinário acontece quando nós obedecemos a palavra. Quando nós obedecemos a instrução do Senhor, mesmo que ela pareça contraditória. E aí vem uma grande coisa aqui para nós. Independente da circunstância que você esteja vivendo, creia na palavra. Mesmo contrariando a lógica, creia na palavra. Acredite naquilo que o Senhor está falando. Mas vai no sentido contrário do que todo mundo está fazendo. Mais uma vez eu repito, você não é todo mundo. Creia na palavra do Senhor. E aí vem algo muito interessante aqui. Olha só o que acontece aqui. Versículo 7. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. Sabe o que significa isso aqui para nós? Sabe o que significa isso? Quando a bênção do Senhor chega para a gente, ela é tão grande, que vai nos dar a oportunidade de abençoar outras pessoas. Porque isso é a prosperidade, gente. Prosperidade ela não retém, prosperidade ela compartilha. Quando você vê um cara que melhorou de vida e ficou miserável, pão duro, ele não prosperou, ele enriqueceu. Porque a riqueza, ela revela quem são as pessoas. Pô, fulano ali tinha uma condiçãozinha, melhorou, mudou. Não, gente, ele não mudou não. Ele só se revelou quem ele é. O dinheiro não muda ninguém, nem para pior, nem para melhor. Só revela o indivíduo. Se ele era pobre, e aí de repente ficou rico, ficou soberbo, ele sempre foi soberbo, ele só não tinha dinheiro. Ele era pobre, era um cara legal, mas aí ficou rico, ficou medíocre, melhorou de vida, ficou medíocre. Não, ele já era medíocre, ele só não tinha dinheiro. Porque o dinheiro não transforma, ele só revela. E assim é a coisa. Então, quando o barco deles começa a ser abençoado, o que eles fazem? Sinal para os outros, ó, o negócio aqui está bom, filho. Venham. Porque a bênção do Senhor, ela acrescenta. Ela compartilha. Ela chama os outros para participar. Então, quando o Senhor começar a abençoar a sua vida, comece a trazer outros junto com você. Comece a testemunhar desse favor de Deus que está te alcançando. Tem gente que recebe um milagre e não quer compartilhar, não. É para compartilhar sim. Da bênção que o Senhor está fazendo. Da cura, do favor, do milagre. Porque é isso que o Senhor faz conosco. Então, quando nós compartilhamos alguma coisa que o Senhor nos concede, que o Senhor nos faz, é para abençoar a vida de outros. E aí eles começam a chamar as outras pessoas, e a bênção do Senhor começa a alcançar a outros. E aí o texto continua. Eles chamam os amigos. E olha o que o texto diz na parte B do versículo 7. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. O negócio era tão bom, porque só saiu os 2 barcos. Será que só tinha os 2 barcos lá? Só tinha os 2 barcos naquele dia? Provavelmente não, gente. Mas aí um montão de gente falou, ah lá, os mané, trabalharam a noite toda, ainda vão sair com Jesus. Olha os otários. Aí no final, quem volta com o barco cheio? Os bobão. Os espertos que ficaram lá na praia e desistiram e retrocederam, ficaram com a mão abanando. Mas aí quem decidiu obedecer a palavra do Senhor foi quem prosperou. São decisões. E aí quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos apresenta alguma coisa, nós precisamos acreditar na palavra. Não é no pregador não, é na palavra dele. Porque o que muda a vida, o que transforma a vida, o que faz a pessoa mudar, o que faz a pessoa crescer, não é a palavra do pregador, é a palavra do Senhor.
E como eu estou falando aqui, é só o texto lido e explicado. Não estou inventando, não estou acrescentando, não estou retirando, é só o texto pelo texto. Os barcos que foram, eles ficaram super lotados. Mas não tinham só aquele barco, como eu falei, essa região era um entreposto pesqueiro. Aquilo não aconteceu só com eles, aconteceu com todo mundo, gente. Mas só 2 barcos foram abençoados naquele dia. Porque eles decidiram obedecer a palavra do Senhor. Então a obediência faz toda a diferença quando você precisa de um milagre. Porque muitas das vezes nós estamos aqui pregando uma palavra do Senhor, e aí a gente chama para orar, e não, já fui lá tantas vezes, mas aí o Senhor está te impulsionando aí, o Espírito Santo de Deus está falando com você. Aí você, não vou não. E aí, é como eu falei, a obediência fez a diferença para os barcos que encheram. Então a obediência aqui muda tudo. Porque é ela que decidiu se o barco ficou cheio ou se o barco ficou vazio. Os que obedeceram o comando do Senhor, a palavra do Senhor, tiveram seus barcos cheios. Os que ficaram na praia e não foram onde o Senhor falou, ficaram vazios, continuaram vazios. Então fazer aquilo que o Senhor nos manda é fundamental. E como eu falei, você não tem opção de retroceder. Você só tem a opção de continuar crendo, continuar acreditando que o milagre do Senhor pertence a você. Porque para isso nós fomos chamados, para viver a cada dia de fé em fé, de glória em glória. É para isso que fomos chamados. Para isso o Senhor se manifestou, para estar nos ligando cada dia a Deus e nos abençoando com toda sorte de bênçãos. E aí, vem um ponto 6, a bênção que recebemos de Jesus precisa gerar em nós uma mudança verdadeira e radical. Pedro, impactado com tudo isso, se prostra diante de Jesus dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Bem oportuna a música que eles colocaram no ofertório, com essa parte aqui da mensagem. Pedro reconhece que ele é um pecador. E aí a Bíblia nos diz, a única coisa que gera festa diante de Deus é um pecador que se arrepende. Milagre nenhum, de Gênesis e Apocalipse, gera festa diante de Deus. Qualquer milagre que você disser, por mais extraordinário que pareça, nenhum deles a Bíblia diz que gerou festa diante de Deus. A Bíblia só fala 3 vezes que isso aconteceu. Quando a ovelha perdida é resgatada, quando a dracma perdida dentro de casa é achada, e quando o filho pródigo volta para casa. Aí é a festa. Fora disso, o mar vermelho abriu. Aconteceu alguma coisa no céu? Nada. Muralhas de Jericó caíram. Aconteceu o que no céu? Nada. A única coisa que gera festa diante de Deus é um pecador que se arrepende. E aí quando Pedro faz isso, reconhece a sua condição de pecador diante de Jesus, gera uma festa no céu. E aí Jesus libera uma palavra para Pedro. Eles ficaram atemorizados e admirados. Não somente ele, mas o texto diz também, Tiago e João, que eram sócios de Pedro. Todos eles ficaram ali, admirados com tudo aquilo que aconteceu, porque creram na palavra do Senhor. Então, quando o milagre do Senhor nos alcança, e acontece em nós algo, precisa haver uma mudança extraordinária. Precisa haver uma mudança radical em cada um de nós. E isso acontece na vida de Pedro. E aí Jesus vai dizer para Simão, não tenha medo, de agora em diante você passará a ser pescador de... Você vai passar a pescar gente.
Seu objeto de trabalho agora é outro. Antes você estava no mar aí lançando a rede para pegar peixe. Agora você vai pegar pessoas, vai pegar almas, vai pegar vidas. E a função nossa é fazer justamente isso, fomos chamados para isso. Não somente os pastores da igreja, mas todos nós fomos chamados para alcançar pessoas, cada um usando o dom que recebeu, servindo ao Senhor, cada um conforme foi chamado. Aquele que serve, sirva com excelência. Aquele que ensina, ensina com excelência. Aquele que ora, ora com excelência. Seja for o que você faz na igreja, por mais simples que você possa pensar que é, faça com excelência, porque isso faz a diferença diante de Deus. Porque cada um de nós foi chamado com um propósito, com uma missão. E aí Jesus fala com Pedro: Pedro, você será pescador de gente. Você será pescador de vidas. E aí Pedro, impactado com essa palavra, deixa o barco, fonte de renda, ganha pão do dia a dia. O texto diz: arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram Jesus. Porque as coisas ali perderam valor. Tem alguns escritores, alguns historiadores, que eles dizem que Pedro, não André, irmão de Pedro, mas Pedro, Tião e Tiago, que eram sócios ali, eles não eram simplesmente só simples pescadores. Eles eram donos de outros barcos também. Eles tinham, como se fosse uma indústria pesqueira, Eles não estavam na categoria de pescador de beira de rio. E quando Jesus chama, eles não pensam duas vezes nos negócios. Eles simplesmente, aquele milagre fez uma transformação total na vida deles. Que tudo que eles tinham perde um valor. E aí quando eles são confrontados lá, depois da multiplicação dos pães e dos peixes no deserto, que Jesus fala assim: vocês também não querem coelhos, não? Aí Pedro fala: trabalhar a gente sempre trabalhou. Dinheiro a gente sempre teve. Isso não é importante. Comida a gente come. Mas só o Senhor tem as palavras da vida eterna. A gente não quer comida, a gente não quer milagre, a gente não quer nada disso. A gente quer o fundamental, a gente quer viver a eternidade com Deus. Então, quando nós entendemos qual é o propósito de Deus na nossa vida, tudo faz diferença. E o Senhor falou com Pedro: Pedro, você vai ter uma nova vida, você vai ter um novo lugar. Então, quando Pedro olha para aquilo que Jesus falou e para a vida que ele tinha, embora ele não fosse um pescador qualquer, ele entende que ganhar vidas para o reino de Deus valia muito mais do que ele manter os barcos que ele tinha sendo pescador. Houve uma mudança total na vida de Pedro. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Seja qual for o tempo que você esteja vivendo, o Senhor tem algo maior para você. Tanto na sua vida profissional, quanto na sua vida ministerial. É o que eu digo sempre. Eu ouvi uma frase, eu era menino, no Evangelho. A igreja não tem título para todo mundo. E nem cargo para todo mundo. Mas tem trabalho para todo mundo. Tem gente que acha que para trabalhar precisa de título ou de cargo. Não. Você só precisa abrir a boca para falar para as pessoas o que Cristo fez na sua vida. Só precisa disso. Vontade de anunciar o Evangelho da paz. O Evangelho da salvação. Título tem para alguns, não tem para todos. Mas serviço no reino sempre vai ter. Lembra Jesus falando: roga ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Sempre vai ter trabalho para fazer. Não vai faltar nunca. E aí isso é tão extraordinário.
que Pedro vai mudar a sua vida por completo. O maior milagre aqui, como eu falei lá, foi o Senhor ter feito tudo para que aquele momento acontecesse. E é isso que o Senhor faz na nossa vida. Ele move as coisas, até a natureza, de um lugar que tem muito peixe, não dá peixe a noite inteira, para que no outro dia eles tivessem um encontro com Jesus, para que no outro dia eles tivessem a vida deles transformados. E muitas das vezes o Senhor faz isso. A gente passa um dia achando que é o dia mais frustrante da nossa vida, e de repente o Senhor chega e muda toda a nossa realidade. Às vezes a gente está pensando, esse dia foi horrível, e aí o Senhor entra com providência e faz um milagre acontecer. Eu não sei do que você precisa, qual é a sua história, qual é a sua necessidade, mas o Senhor continua tendo milagres para fazer por cada um de nós, que vai transformar totalmente a nossa história. Eu quero avançar em 2 textos aqui, para mostrar para você que quando o Senhor fala algo com você, que Ele vai fazer na sua vida, você não precisa duvidar, e você não pode duvidar, porque Ele vai fazer exatamente aquilo que Ele falou com você. Por mais surreal que possa parecer. Pedro pescava de quê? De anzol? Ele pescava de quê? Na segunda pesca maravilhosa, diz que quando eles puxaram a rede, veio 153 peixes. Lá diz até a quantidade, aqui não diz. Só que aqui foi muito mais, porque quase 2 barcos foram a pique. E aí quando o Senhor chama Pedro, o que o Senhor fala para Pedro? Pedro, você será pescador de almas, de gente, de pessoas. Olha só, lá no livro de Atos, depois da descida de Pentecoste, Pedro pega a palavra e começa a pregar: arrependei-vos e crede no Senhor. Então, Atos 2:41 diz assim: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pedro pescava de quê? De rede, filho. Quando Pedro puxou, filho, veio quase 3.000 pessoas, gente. Aquilo que Jesus falou que Pedro fazia e queria passar a fazer, definitivamente aconteceu no ministério dele. Eu não sei o que o Senhor te prometeu para fazer na sua vida, mas creia, assim como o Senhor fez na vida de Pedro, Ele também quer fazer na sua vida. É assim. O Senhor falou para Pedro: Pedro, você vai ser pescador de pessoas. Então, sei lá quantas quantidades Pedro pescava lá, mas ali diz que naquele dia que Pedro ministrou, houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. E aí mais um pouquinho diz, capítulo 4, versículo 4. Porém, muitos que ouviram a palavra creram, e subindo o número desses homens, quase 5.000. O cara só puxava de rede, viu? Saía num arrastão, puxando tudo. Às vezes a gente vai pescar de anzol para arrumar um peixe, é difícil. Mas qual era a promessa que o Senhor fez para ele? Você será pescador de gente. Assim como você pesca de rede e traz um montão de peixe, agora você passa a trazer um montão de gente. Parece loucura, mas para isso que nós fomos chamados. O Senhor chamou as coisas loucas para confundir as coisas sábias deste mundo. Aquilo que é sabedoria para o homem é loucura para Deus, mas aquilo que é loucura para Deus, a sabedoria do homem é totalmente contrário. As coisas de Deus são totalmente contrárias a este mundo. Você às vezes se vê como pequeno, mas é você que Deus quer usar para fazer coisas extraordinárias na sua família. Às vezes você pode achar: ninguém me dá valor, ninguém me dá crédito, mas é você que Deus vai usar para fazer algo extraordinário na sua casa. É a partir de você que Deus vai mudar a história da sua família. Mas pastor, eu não sou ninguém. Mas é isso mesmo, Deus escolhe aqueles que não são ninguém para fazer algo extraordinário. Aqueles que não são para fazer o que são.
E é isso que Deus quer fazer com você e com a sua família. Seja qual for a sua situação, por menor que você possa parecer na sua casa e na sua família, Deus quer usar você, Deus quer usar a sua boca como uma palavra profética no meio da sua geração. No meio lá da sua casa, da sua família, do seu trabalho. Você vai ser um canal de bênção para outras pessoas. Assim como Pedro foi um canal de bênçãos para outras pessoas, você vai ser bênção para outras pessoas. Não importa a sua situação, não importa a sua posição, não importa o que as pessoas pensam sobre você. Você foi chamado para ser bênção. Você foi chamado para ser um canal de bênção para as pessoas. O Senhor quer usar você. Não importa a situação que nós passamos. Pedro obedeceu a palavra. Como eu falei, Jesus não era do ramo. Pedro poderia ter rejeitado a palavra, mas ele decidiu obedecer. E é quando você decide obedecer, o Senhor faz milagres. E nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para fazer milagres nas nossas vidas. Eu não sei o que você precisa. Como eu costumo dizer, tem encontros que a gente não marca, é Deus que marca. Essa noite não fui escalado para pregar, eu estou pregando aqui no lugar de uma outra pessoa. Então, querido, se você veio aqui, foi Deus que marcou esse encontro contigo. Essa mensagem que eu estou pregando, foi o Senhor que marcou para você ouvir. Não sei o que Ele tem falado com você nesses últimos dias, mas isso que Ele tem falado com você nos últimos dias, Ele te trouxe aqui para dizer, olha só, escuta o que eu estou dizendo, mesmo que pareça ao contrário do que todo mundo pensa, eu vou fazer isso na sua vida. Mesmo que pareça estranho aparentemente, eu vou fazer isso na sua vida. Então aquilo que o Senhor tem falado com você nesses últimos dias, creia, Deus vai fazer acontecer. Mas pastor, o diagnóstico não tem jeito, não tem condições. Deus vai fazer acontecer, porque Ele é o Deus do impossível. Mas pastor, as notícias são ruins. Deus vai fazer acontecer na sua vida, porque para isso Ele se manifestou. Então creia, meu irmão, creia, minha irmã, não desista, porque Deus quer abençoar a sua casa e a sua família. E você foi escolhido para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Nesta noite, nós vamos orar. E aí você vai fazer o seguinte: aquilo que o Senhor vem falando com você nos últimos dias, aquilo que o Senhor vem despertando no seu coração, que Ele vai fazer através de você, usando você como instrumento, você nesta noite vai apresentar diante do Senhor. E vai dizer o seguinte: Senhor, mesmo que eu não entenda como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Mesmo que eu não entenda por que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Porque tem coisas que o Senhor vai nos apontando, mas no decorrer da história que Ele vai nos mostrando qual é esse real significado. Porque às vezes a gente não tem estrutura para receber uma palavra, uma revelação de Deus e entender no momento. Porque a gente não conseguiria dar conta desse resultado. E aí no processo, o Senhor vai fazendo as coisas. Assim o Senhor fez com Moisés, assim o Senhor fez com José. No processo Deus foi mostrando e revelando o seu poder através desses homens. E é assim que o Senhor quer fazer na sua vida nesta noite. Eu não sei que milagre você precisa, mas nessa noite o Senhor quer fazer na sua vida. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para resolver. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, qual é o gigante que está na sua frente, mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui para te dar vitória nessa situação. Creia nisso e acredite.